Bom dia, queridos. Eu quero me deter um pouco mais nos versos 4 até o 7 do capítulo 7 do livro de Miqueias, para fazer as últimas considerações em cima das percepções do profeta e, por fim, reforçar o desafio que eu lhes fiz no dia de ontem. Então, permitam-me fazer a leitura novamente dos referidos versos, pois assim nos diz a palavra de Deus. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia, os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Meu querido, minha querida, dentro da proposta de fazermos uma leitura pessoal, sem nos distrairmos e olharmos para os erros dos outros, defendo a necessidade de sermos corajosos e sinceros e olharmos para nós mesmos a fim de percebermos se estamos ou não sendo reprovados na medida em que praticamos a mentira para nos safar de situações embaraçosas ou na medida em que nós faltamos com a nossa palavra, pois dizemos que vamos fazer alguma coisa e não fazemos, assumimos compromissos e não cumprimos, ou até mesmo quando faltamos com a palavra para com o nosso Deus, pelo fato de que declaramos verdades para Ele em orações e preces, mas as nossas vidas não correspondem a tais falas. Talvez sejamos achados reprovados na medida em que nós transgredimos as leis do trânsito ou sonegamos impostos e ainda criamos justificativas para continuar neste tipo de prática, ou pegamos dinheiro emprestado com amigos e familiares e não pagamos e nem damos sequer satisfação. Talvez sejamos achados reprovados na medida em que somos grosseiros com a nossa esposa ou com os nossos filhos, ou quando nos nossos relacionamentos, sejam os familiares ou os funcionais, praticamos atos que não são apropriados para pessoas que se dizem tementes a Deus, pois praticamos ofensa contra as pessoas, nos mostramos antipáticos, de pavio curto, arrogantes, mesquinhos e até mesmo sem noção, pois agimos como se não soubéssemos nos colocar no nosso devido lugar. Ou quando acessamos sites indevidos de pornografia e de relacionamentos interesseiros. Ou quando nós vivenciamos relacionamentos ilícitos, mesmo sabendo que estamos errados, mas continuamos nesta prática e ainda procuramos justificar os nossos atos. Na verdade, a nossa leitura tem de ser muito pessoal mesmo, porque talvez o que eu estou apontando nem seja o seu caso. Não se aplica a você, muito embora existam outras coisas ou áreas da sua vida onde você, ao fazer a leitura, correrá o risco de ver-se reprovado. Eu pergunto, que tipos de pensamentos e sentimentos você tem alimentado em sua mente e coração? Quais têm sido as suas práticas no dia a dia? Então, meu querido e minha querida, a minha proposta nesta manhã é que corajosamente investiguemos os nossos próprios pensamentos, sentimentos, atitudes e caminhos. Pois, se formos sinceros, nos renderemos ao fato de que não somos esses bons moços, essas boas moças que julgamos ser. Como vimos no texto lido e como já discorri sobre o assunto, no meio daquele povo que se dizia temente a Deus nos tempos do profeta Miqueias, havia corrupção, e muita. Opressão dos mais fortes sobre os mais fracos, violência, idolatria, falsa religiosidade e até mesmo desrespeito familiar.
Mas existe um ensino muito importante neste texto bíblico e que é o seguinte: diante de todas estas coisas, vale a pena esperar em Deus. Em meio a uma sociedade moralmente enferma, Miqueias colocou a sua fé no Senhor e em suas promessas ao afirmar no verso 7. Abro aspas. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará, o meu Deus me atenderá. Fecho aspas. Meu querido, minha querida, por que devemos esperar em Deus? Primeiro, porque Ele ouve as nossas orações. É isso que afirma este verso 7. Devemos interceder constantemente pelos outros, pedindo a intervenção do nosso Senhor neste mundo corrupto, na confiança de que Ele nos atenderá e Ele nos salvará. Segundo, porque Ele também nos fortalece e nos sustenta. Nos versos 8 e 9 deste capítulo 7 do livro do profeta Miqueias, assim também lemos. Inimigos, não zombem de nós. De fato caímos, mas ficaremos de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Nós pecamos contra Deus e agora temos de suportar a sua ira. Mas Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Meu querido, minha querida, é Deus quem nos dá a força para viver dia após dia. É Ele quem nos resgata das trevas para a sua luz e nos salva. Miqueias sabia que Deus o sustentaria e que um dia faria a justiça triunfar. Portanto, coloque a sua esperança no Senhor, meu amigo, minha amiga. Ainda que o mal aumente e a sociedade se desintegre, não desespere, não desanime. E ainda que você mesmo tenha fracassado e até mesmo adentrado a escuridão do pecado, lembre-se que você pode contar com a misericórdia de Deus. Reflita sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, vivemos num mundo tão corrompido, onde as pessoas falseiam com muita facilidade. E nós próprios, Senhor Deus, muitas vezes também somos levados a falsear. Agimos errado, agimos mal, a nos corrompermos. Mas, Senhor, nós sabemos que ainda que tenhamos caído, o Senhor nos ouvirá, o Senhor nos atenderá e o Senhor nos fortalecerá para que nós possamos sair dessa situação. Livra-nos, Senhor Deus, da maldade, livra-nos, Senhor Deus, de cometer esses delitos pequenos no dia a dia, coisas, Senhor Deus, onde nós somos levados à mentira, à arrogância, à falsidade, a usarmos de meias palavras, a corromper outras pessoas, a fazermos as coisas erradas e a tentar justificar. Livra-nos disso tudo, Senhor Deus. E se porventura algum de nós tenha capitulado, esteja agindo mal, nos ajuda, Senhor Deus, a sair disso, porque sabemos que o Senhor nos atenderá e nós confiamos em Ti, que o Senhor é o que nos livra, Senhor Deus, do mal. Guarda-nos, Senhor Deus, para que possamos andar de tal maneira que agrademos a Ti e que sejamos bênção para as pessoas à nossa volta. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.